Olá, seja bem-vindo a mais um fórum. No programa de hoje vamos falar de pessoas que para viajar precisam de autorização ou atenção especial. É o caso, por exemplo, de crianças. Qual a idade mínima para viajar sozinho? E em relação a pessoas que têm pouca ou nenhuma mobilidade, é possível fazer uma viagem de avião na condição de paciente hospitalar? O fórum de hoje está no ar. Vamos falar das viagens nacionais para menores de 12 anos. A criança deve ter autorização expressa do responsável, registrada em juízo. Se a criança tiver de se hospedar em um hotel, por exemplo, é necessária outra autorização específica para isso. Essas regras valem para crianças que viajem de qualquer meio de transporte, como avião e ônibus. Só são dispensadas se o menor estiver acompanhado dos pais. E para não haver problema, como destacou a reportagem, é necessária a autorização judicial da Vara da Infância e da Juventude. Por isso, é bom colocar essa tarefa na lista de providências a serem tomadas quando os pais planejarem a viagem do filho. Estão aqui no estúdio do Fórum o especialista em regulação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, Alexandre Munhoz, e a advogada de Direito do Consumidor, Jéssica Silvestre. Olá, sejam bem-vindos ao Fórum. Obrigada, Jordana. Jéssica, são muitas as regras, né? Eu acho que a gente pode começar dizendo se são diferentes para quem viaja de avião e para quem viaja de forma terrestre. Realmente, Jordana, as regras são várias, são inúmeras. Nós temos hoje regulamentando as viagens aéreas, vários regulamentos e decretos, né? Portarias editados pela ANAC, regulamentando a questão dos passageiros com necessidade de atendimento especial na legislação brasileira. E quem são esses passageiros? São aqueles que possuem mobilidade reduzida, lactantes, gestantes, pessoas com deficiências, idosos e maiores de 60 anos. Alexandre, já para viagens terrestres é um pouquinho diferente, né? Como é que funciona essa questão dos passageiros que têm prioridade? Então, os passageiros que têm prioridade no serviço rodoviário, é importante destacar que o serviço rodoviário interestadual e internacional de passageiros, que é o que é regulado pela agência, eles têm a prioridade prevista na lei. Então, gestantes, deficientes, idosos, pessoas com crianças de colo, eles têm a prioridade no embarque e uma assistência para poder fazer esse embarque. Diferentemente, tem ainda algumas gratuidades que são concedidas para grupos específicos, por exemplo, os deficientes, os idosos, jovens até 29 anos, conforme previsão legal. Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre as crianças, né? As crianças, os pais geralmente têm muitas dúvidas, né, na hora de mandar um filho para um outro estado desacompanhado. Como é que funciona na questão aérea, Jéssica? Olha, crianças de 0 até 11 anos podem viajar sem autorização judicial, desde que com os pais, desde que com um dos pais ou o responsável, né? Crianças de 5 a 11 anos, na verdade 12 anos incompletos, que é o que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, podem viajar desacompanhados. Qual é a documentação necessária quando uma criança vai viajar desacompanhada, por exemplo? Em viagens nacionais, geralmente é pedido o registro, a certidão de nascimento ou algum documento que faça às vezes, né, que substitua. Já em viagens internacionais, o passaporte. Uhum. Agora, no caso do passaporte, existe uma novidade, né? Esse documento ele já vem impresso no passaporte. Como é que está funcionando agora, atualmente? Em 2014, a gente teve uma mudança na legislação e, a partir do pedido dos pais para que seja expedido o passaporte, ele já vem impresso com a autorização deles. Então, abaixo da identificação da criança e da foto, tem uma cláusula, uma mini cláusula que fala que a criança está autorizada pelos pais ou por um deles a viajar para o exterior.
Mas você, enquanto advogada, o que você acha dessa documentação que, na verdade, não é tão nova, né? De 2014, mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas não sabe disso. Não sabe, exatamente. Na verdade, é um pouco arriscado, porque a gente, na legislação brasileira, a gente tem várias normas que regulamentam a questão da proteção à criança, começando pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que fala que a criança não vai sair do território brasileiro, no caso de viagem internacional, ou não vai sair da circunscrição onde ela reside, sem autorização dos pais ou de um deles. Então, assim, como o passaporte já vem com essa autorização impressa, a Polícia Federal, cabe a ela dar fazer uma varredura maior, vamos dizer, passar um pente fino maior em situações em que a criança está viajando sem os pais ou com um deles, né? Porque, infelizmente, a gente vê que existem casos até de sequestro, né, internacional de criança, e realmente é uma questão bem complicada. Então, os pais precisam estar bem certos na hora de tomar essa decisão. Exatamente. De constar essa observação no passaporte, exatamente, né? Alexandre, para as viagens terrestres, a criança, interestaduais, né, no caso da NTT, a criança, ela pode viajar desacompanhada ou não? Que tipo de documentação é necessária? Como é que funciona? Então, as crianças abaixo de 12 anos, elas podem viajar desacompanhadas dos pais ou seus responsáveis, desde que tenha ou uma autorização judicial ou em duas outras situações. Se ela estiver acompanhada de avós, tios ou irmãos, ela também pode viajar acompanhada dessas pessoas. Ou com um maior, desde que tenha uma autorização expressa do pai, a mãe ou o seu responsável legal. É uma possibilidade da criança viajar sozinha no transporte rodoviário. Só que a viagem de uma criança sozinha no transporte rodoviário é um pouco mais complicada. Não é aconselhável que se faça essa viagem com uma criança sozinha, pois o transporte rodoviário ela não tem um atendente. O transporte rodoviário, em viagens mais distantes, tem diversas paradas durante o percurso e uma criança sozinha traria diversas complicações, onde não existe uma previsão de alguém para cuidar dessas crianças no veículo. A NTT não recomenda, então? Não recomenda. No site da NTT, inclusive, tem um modelinho dessa autorização que o pai, a mãe ou o responsável pode emitir para um terceiro, né, que viajaria com essa criança. Já que a gente está falando de crianças, vamos então pular para o próximo assunto, que são as gestantes, né? No transporte aéreo, a gente sabe que tem limitação. Como é que funciona, Jéssica, no transporte aéreo? No transporte aéreo, é importante que o passageiro avalie no site oficial das empresas como que é o procedimento. Porque as empresas hoje em dia, muito embora a maioria tenha um posicionamento similar, não existe um entendimento uniforme em relação às gestantes. Então, a maioria estabelece que grávidas, gestantes, né, com 28 semanas de gravidez, elas podem viajar tranquilamente, sem maiores problemas. Então, até assim, 28 semanas. Até 28 semanas. Elas podem viajar apresentando um atestado médico dizendo que ela está apta a viajar. Agora, a partir da 36ª semana, é necessário que viajem acompanhada do médico. Então, a partir da 38ª semana, já não é aconselhável que essa gestante viaje, né? Por conta da pressão dentro da aeronave. Mas muitas vezes, mesmo com esse atestado médico, como você mesma disse, existem companhias que recusam, porque isso é legítimo, essa regra específica para cada companhia? Ou o que prevalece é a regra maior da ANAC? É legítimo. É uma questão até de segurança da própria empresa, né? Então, segurança para a empresa e segurança para a gestante. Afinal, a empresa não vai arriscar
a vida da passageira ou do bebê, né? Colocando a gestante numa situação em que ela pode não estar apta a viajar. Às vezes acontece da gestante ser impedida, né? Eu já vi situações em que a gestante é impedida de viajar, mesmo com o atestado, mas essa questão, ela tem que apresentar o atestado. Caso ela não apresente, ela pode estar sujeita a não viajar, mas se ela apresentar o atestado, ela não pode ser impedida de viajar. Uhum. Alexandre, nós temos viagens internacionais terrestres. Nesse caso, existe a obrigatoriedade do passaporte ou qual documento que seja criança, seja gestante, precisa apresentar? É obrigatório ter o passaporte ou a identidade civil no caso das viagens aqui para o Mercosul, né? Que aí não há necessidade de ter o passaporte para as viagens no âmbito do Mercosul. Com relação a gestantes, na NTT não existe nenhuma restrição. Qualquer gestante vai embarcar no veículo, independente da semana de sua gestação. Agora, é aconselhável que ela procure seu médico e veja se ela tem condições de fazer uma viagem, que geralmente são distâncias longas, com vários períodos dentro do veículo, né? Outra coisa importante eu acho destacar com relação a menores, né, vamos dizer assim, já os adolescentes, são os acima de 12 anos. Eles podem viajar desacompanhados, independente de qualquer autorização. Entretanto, todos os adolescentes acima de 12 anos é necessário ter um documento de identidade com foto. Certidão de nascimento para crianças acima de 12 anos não é aceita para o embarque no transporte rodoviário. Importante observação. Bom, o fórum agora parte para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Fórum e hoje falando sobre as viagens de pessoas especiais. Alexandre, a gente tratava no final do primeiro bloco sobre a questão do adolescente, né? Viagens terrestres para adolescentes acima de 12 anos. Eu queria que você recapitulasse um pouquinho. Pode viajar desacompanhado? Quando é que houve essa mudança da exigência de um documento com foto e a importância disso? Então, desde 2014, a NTT, quando alterou a sua resolução, ela criou essa exigência de um documento com foto para as crianças a partir de 12 anos, né, os adolescentes, que na realidade eles podem viajar desacompanhados sem qualquer autorização para o embarque. Em 2014 nós criamos essa exigência da documentação com foto, entretanto a população não estava ainda muito preparada para isso, tivemos muitas reclamações de impedimentos de embarque, por isso nós fizemos uma prorrogação até setembro de 2015. E a partir de então, só é possível o embarque realmente dos adolescentes, né, de 12 anos até 18 anos, com a apresentação de um documento com foto. Principalmente nesse momento aqui de mais demanda, é importante que as pessoas se atentem para ter essa documentação. Então vamos explicar o porquê dessa exigência. Então, o motivo dessa exigência é que, como uma criança pode viajar sozinha, né? E você apresentar simplesmente uma certidão de nascimento, que era o usual, trazia sérios riscos para as crianças e até para os próprios transportadores. Nós recebemos diversas demandas da Justiça sobre localização de menores desaparecidos e muitas vezes até questão de tráfego de crianças, adolescentes, que é uma preocupação. Então, você colocando uma documentação com foto, não impede uma falsificação, mas você restringe, você tem uma identificação muito mais eficaz que a pessoa que está embarcando realmente é ela que está realizando a viagem. Uhum. Bom, falando em adolescentes desacompanhados, né, vamos pular agora para crianças ou adolescentes acompanhados numa situação hipotética, Jéssica. Vamos supor, os pais morrem. Essa criança ou esse adolescente precisa viajar com um responsável, seja parente ou não. Como é que funciona? É só a justiça mesmo que pode decidir se essa criança ou adolescente pode viajar, esse menor? Olha, Jordana, a criança pode viajar com avós e os tios, né, com parentes até o 3º grau, que são os avós e os tios. No caso de viagem com pessoas que não possuem grau nenhum de parentesco,
Eu oriento que a pessoa busque a vara da infância e da juventude com a certidão de óbito desses pais para pedir uma autorização judicial, porque sem grau de parentesco realmente é bem complicado permitir, né, autorizar que essa criança viaje, mesmo em situações como essa de óbito dos pais. Essas autorizações, em geral, elas demoram para ser expedidas? Enfim, como que funciona o tempo? Depende do caso, né? Na verdade, em situações como essa, a depender do motivo da viagem, pode ser que haja um pedido de liminar e o juiz, a depender do caso, vai conceder ou não. Jéssica, e para uma autorização normal, a validade é a mesma? A validade dessa autorização judicial é de 90 dias. Então, a criança pode viajar sem os pais, né? Ou com um deles, pelo período de 90 dias que essa autorização vai ser válida. Jéssica, o Alexandre ele já deixou claro que para viagens terrestres não existe uma exigência de pessoas para acompanhar alguém que tenha necessidades especiais. No caso do voo, né, no caso da passagem aérea, do transporte aéreo, existe essa exigência? Existe. Na verdade, Jordana, a depender da situação, da deficiência, por exemplo, em casos de pessoas que têm mobilidade extremamente limitada, pessoas que não conseguem ficar eretas no assento, a empresa aérea, ela pode disponibilizar uma pessoa, um funcionário, para acompanhar esse deficiente, né? Ou caso a família ou o deficiente tenha alguém de sua preferência, é necessário que entre em contato com a empresa aérea 20 dias antes do embarque, para que ela possa promover toda a organização que é necessária, né, para que essa viagem possa ocorrer com a melhor comodidade possível, até para não disponibilizar mais assentos, né, e essa coisa toda. Alexandre, no caso das viagens terrestres, um portador de necessidades especiais que use cadeiras de roda, ele tem espaço dentro do ônibus? Ele precisa de um acompanhante? É exigido isso ou não? Geralmente eles viajam com um acompanhante. Não é exigência, mas geralmente eles viajam. A empresa tem a obrigação de dar assistência a esse deficiente para o embarque e todos os veículos, desde fabricados a partir de 2008, eles são acessíveis para o embarque de um cadeirante no veículo. Isso porque a maioria viaja acompanhada? É difícil esse transporte nas paradas? Como que funciona? Então, o veículo é um dos meios desse transporte, né? Até você chegar ao veículo, existe uma série de outros locais para você chegar até o veículo. E muitas vezes você não tem acessibilidade adequada em todos esses locais. Os veículos, hoje em dia, estão todos acessíveis, os veículos fabricados a partir de 2008. Mas para ele chegar até o veículo, muitas vezes eles ainda encontram alguma dificuldade para entrar no veículo. Então o problema não é a acessibilidade no veículo, e sim ao chegar, ao sair, ao transitar nos pontos, nos intervalos, né, da viagem. Isso aí que às vezes traz maiores transtornos. E a empresa tem a obrigação de dar toda a ajuda para o embarque e desembarque. A partir de então, ela não tem mais essa responsabilidade, né? Por isso que precisaria ter alguém para acompanhar essa pessoa com necessidades especiais. Falando em responsabilidade, no caso das companhias aéreas, aonde começa e aonde termina essa responsabilidade por esse passageiro especial? Lembrando que passageiro especial, de acordo com a nova resolução, são gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo, idosos a partir de 60 anos, pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com deficiência ou qualquer pessoa que tenha limitação na sua autonomia como passageiro. Exato. A responsabilidade da empresa aérea começa a partir do check-in, né? Então, a partir do check-in, o check-in sendo feito no balcão, até a saída, o desembarque desse passageiro, muitas vezes a depender da deficiência, após o desembarque, até o funcionário da empresa
deve levar o deficiente até a via pública. Agora, do aeroporto, a responsabilidade civil abrange aquelas situações em que cabe ao aeroporto o ajuste para permitir que aquele deficiente se locomova da melhor forma possível. Então, a instalação de ascensores ou descensores, né, rampas, o fato do aeroporto impossibilitar o trânsito desses deficientes, muitas vezes de cadeira de rodas, muleta, né, eles têm que disponibilizar uma área restrita, a área de prioridade, é necessário a observação da prioridade, né? Essa aí é a primeira regra que deve ser observada, é isso. Até porque para alocar, muitas vezes, as crianças, os idosos, né? As pessoas que realmente não têm como se locomover, como os demais que não possuem deficiência, até porque a ideia é fazer com que o deficiente, o passageiro especial, seja tratado, seja conduzido como um passageiro que não é considerado especial, né? É para tornar equânime esse tratamento. Então, à medida que o aeroporto disponibiliza meios para que esses passageiros especiais se transitem dentro do aeroporto, ele, não respeitando essas regras, ele é responsável civilmente. De acordo com a ANAC, não existe mais um limite, né, para passagens aéreas, no caso desses passageiros especiais que engloba todo esse grupo que a gente já falou aqui no programa. No caso da NTT, existe um limite? Não, também não existe esse limite. Existe reservado 2 assentos, os 2 primeiros assentos são reservados para essas situações de passageiros especiais. Estando eles ocupados, eles podem utilizar os demais assentos do veículo sem qualquer problema. Limitação que existe no transporte rodoviário é porque algumas dessas categorias dessas pessoas especiais, eles têm gratuidades. Por exemplo, deficientes com renda, com baixa renda, idosos com baixa renda, eles têm 2 assentos gratuitos e no caso dos idosos, eles têm ainda a restante dos assentos, se já foi vendido esses 2 gratuitos, com 50% de desconto. Essa que seria uma restrição, mas para esses benefícios concedidos. Para embarque, se ele estiver pagando a passagem de forma normal, não existe qualquer restrição. Alexandre, existe muita desinformação, né? O que você, como representante da NTT, recomenda? Porque as dúvidas são muitos pontos específicos. São muitos pontos específicos. A NTT, inclusive, já elaborou uma cartilha com os direitos e deveres dos passageiros, que é importante eles terem conhecimento dessas questões. E eu acho que as pessoas, antes de viajarem, podem buscar essas informações no site da NTT, ntt.gov.br, existe um link específico lá do espaço do passageiro para ele buscar essas informações, ou através da ouvidoria da NTT no telefone 166. Jéssica, reclamações. Bom, você é especialista em direito de defesa do consumidor. Qual é o ponto que chama mais a atenção quando o assunto é reclamação? Na questão do transporte aéreo, em relação ao direito do consumidor, o campeão seria o desvio de bagagem. Porém, na situação dos passageiros especiais, eu diria que o impedimento da gestante de embarcar, isso é uma reclamação bem numerosa que as gestantes geralmente fazem. Agradeço a presença de vocês, o nosso programa chegou ao fim. O fórum de hoje fica por aqui. A gente falou sobre a garantia de viagem a pessoas especiais. Conversamos com o especialista em regulação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, Alexandre Munhoz, e a advogada de Direito do Consumidor, Jéssica Silvestre. Quer assistir a este e a outros programas? Acesse tvjustiça.jus.br. Nosso e-mail é forum@stf.jus.br. Até a próxima!